Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de frações, lá das páginas 209, 210, 211 da apostila do terceiro bimestre. Nós vamos falar sobre a multiplicação de frações. Nesse primeiro momento, vamos falar especificamente sobre a multiplicação de um número natural por uma fração, como nos exemplos que estão colocados aqui. 2 multiplicando a fração 3/4 e 7 multiplicando a fração meio. Como que a gente deve resolver isso? É simples, basta transformarmos o número que está aqui na forma inteira em uma fração também. Como que a gente transforma ele em fração? Colocando 1 ali como denominador. Porque, como dito anteriormente, nesse caso, se eu quero retornar essa fração no estado original do número inteiro, esse 1 não altera esse valor. A fração, ela representa uma divisão, e 2 dividido por 1 continua sendo 2, por isso que não se altera. E agora é muito simples, basta a gente multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, tá? Então, olha só, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. Tá? É muito simples, só fazer isso, tá? Não confundam, professora, nós temos denominadores diferentes, teremos que fazer o MMC para encontrar frações equivalentes? Não, isso a gente só vai fazer quando estivermos trabalhando com adição e subtração de frações. No caso da multiplicação, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Lembrando, se eu quiser fazer a simplificação dessa fração, basta dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui dá para a gente dividir por 2, então eu ficaria com a fração 3/2, que é a fração irredutível, ou seja, que não é possível de ser simplificada mais nenhuma vez. E agora, esse outro exemplo, mesma coisa, transformamos o 7 em fração, colocando 1 embaixo dele, e vamos multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, ficando como? 7 vezes 1, 7. 1 vezes 2, 2. Nesse caso, já estamos com a fração na sua forma irredutível, não sendo mais possível simplificar. E assim está feita a nossa multiplicação. Agora, nós veremos como que devemos proceder com a multiplicação de duas frações. Simples, é só fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 3 vezes 5, 15, 4 vezes 6, 24. Lembrando, se podemos simplificar, nós simplificamos. O 15 e o 24, eu consigo dividir por 3, ficando, então, 15 dividido por 3, 5, 24 dividido por 3, 8. A fração irredutível aqui, no caso, é, então, 5/8. E aqui, novamente, mesmo processo, ó. Numerador eu multiplico por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 5, 5. 6 vezes 8, 48, tá? O 5 só vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. O 48, se eu divido ele por 1, continua sendo 48. Então, nós já encontramos a fração irredutível aqui, ó. Não tem mais como simplificar, tá? Tem uma coisa muito importante para falar em relação à simplificação. A simplificação, ela é feita depois que a gente termina o cálculo da multiplicação. Eu posso também fazer uma outra espécie de simplificação que, na verdade, se chama cancelamento, que é uma simplificação que a gente faz antes da multiplicação. Vamos aos exemplos aqui, ó. 2/3 vezes 9/8. No processo que a gente aprendeu, o 2 eu multiplico com 9, o 3 eu multiplico com 8. 2 vezes 9, 18.
3 vezes 8, 24. E agora, para eu simplificar, basta a gente dividir pelo mesmo número. Aqui eu já vou fazer pelo maior divisor, que é o 6. 18 dividido por 6 fica 3, e o 24 dividido por 6 fica 4, tá? Cheguei aqui, então, na fração irredutível. Ou, pelo método, então, do cancelamento, como que a gente poderia proceder? A simplificação é feita antes da multiplicação, mas nós devemos tomar um cuidado. Eu tenho que simplificar, ó, esse numerador com esse denominador e esse denominador com esse numerador, tá? Lógico, sempre que possível nos dois casos. Se não é possível as duas situações, podemos fazer de uma só. E como que a gente efetua, então, esse cancelamento? Basta a gente observar, ó, o 2 e o 8, eles são divisíveis por qual número ao mesmo tempo? Simples, por 2, ó. O 2 dá para dividir por 2 e o 8 dá para dividir por 2. E o 3 e o 9 são divisíveis por quais números ao mesmo tempo? O 3 dá para dividir por 3 e o 9 dá para dividir por 3. Então, eu vou ficar com novas frações agora. Olha só, essas frações, elas foram reduzidas ao serem divididas. Então, como que elas vão ficar? Ó, 2 dividido por 2 fica 1. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3 fica 3. E 8 dividido por 2 fica 4. E assim, então, a gente vai fazer a nossa multiplicação e já obter o resultado na forma irredutível, tá? Olha só, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Nós fizemos a simplificação antes. Isso é muito utilizado, né? Muito viável utilizar o método cancelamento quando nós temos frações com números muito altos. Então, é viável fazer o cancelamento antes. A gente até facilita no cálculo em trabalhar com números mais baixos. Mas aí fica a critério de vocês. Ou trabalhar com a simplificação depois da multiplicação, ou trabalhar com o cancelamento, que é a simplificação antes da multiplicação. Aquilo que vocês acharem mais fácil, vocês podem utilizar, ok? Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.